segunda-feira. Hoje nós vamos iniciar com a matéria de matemática. Nós vamos falar sobre o número 1000 e sobre os números maiores do que 1000. Nós vamos começar a nossa leitura na página 128. Joyce está colando botões em um painel para formar um mosaico. Ela já colou 999 botões e está colando mais um para completar o seu painel. Então, nós temos aí o painel da Joyce. Ela já colou 999 botões e agora ela está finalizando o último para completar o número 1000. Na página 129, está mostrando para a gente como podemos representar esse número utilizando placas, barras e cubinhos. Então, vamos observar. Eu posso utilizar 9 placas dessas grandes, 9 barras com 10 unidades em cada uma e aqui os cubinhos representando 9 e aqui o último representando o botão de número 1000. Então, 999, que é a quantidade de botões colados, mais 1, que é a quantidade que a Joyce vai colar no painel, é igual a 1000. Então, aqui tem o nome do número 1000 escrito por extenso. E aqui vocês vão completar a frase. Então, Joyce colou 1000 botões nesse painel. Unidade de milhar. Hoje nós vamos aprender no ábaco mais uma casa. Nós já aprendemos da unidade, da dezena e da centena. Hoje nós vamos ver a unidade de milhar, quando chega ao número 1000. Agrupando 10 placas, 10 centenas, obtemos um cubo, uma unidade de milhar. Então, nós temos aqui a representação. Observe como representamos no quadro de ordem no ábaco o número 1000. Então, como a tia falou, né, a gente já tem a unidade, já temos a dezena e a centena, e agora o número 1000. Então, se a tia for representar o número 1000 no ábaco, né, na unidade não vai ter nada, que é 0, na dezena nada, na centena 0 e 1 na unidade de milhar representando 1000. Se fosse 2000, aí seria 2 bolinhas aqui na unidade de milhar e as outras seriam 0. E assim por diante. Vamos passar para as nossas atividades. Atividade número 1. Complete as sequências. Então, vocês vão completar as sequências que estão apresentadas. Todas elas vão chegar ao número 1000. Na primeira sequência, vocês vão adicionar sempre mais 1. Depois, vocês vão adicionar sempre mais 2 e aqui sempre mais 5 até chegar ao número 1000. Tá facinho, tá? Não tá difícil essa questão número 1, não. Na número 2, complete o esquema de maneira que o resultado das adições seja igual a 1000. Então, como assim, tia? Vamos lá. Eu tenho 997. Eu vou pensar 997 para chegar a 1000, quantos faltam? É um pouquinho difícil, mas aí a gente vai para o número menor. Então, vamos pensar se fosse o número 97. Para chegar a 100, faltariam 3. Então, 997 mais 3 é igual a 1000. E vocês vão fazer assim com todos esses até chegar no número 1000, tá bom? Agora, nós vamos fazer a leitura dos números maiores do que o 1000. O Teatro Amazonas, localizado no centro de Manaus, no estado do Amazonas, foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966. Ele é considerado o principal símbolo arquitetônico e cultural do estado. Número 1. Observe a representação dos números 1896 e 1966, utilizando os cubos, barras, placas e cubinhos. Em seguida, complete o que falta. Então, aqui, ó, nós temos uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar equivale a 1000. Então, vocês vão colocar 1000 mais 8 centenas. Quantos que são 8 centenas? Eu sei que uma centena é igual a 100.
Então, se eu tenho 8, eu tenho 800. Então, aqui na dezena, eu vou ter que pegar 9 barras dessa com 10 unidades em cada uma. E aqui representando a unidade, eu vou formar o número 1896. Vocês vão fazer isso com o número de baixo também, para formar o 1966. Não é difícil, tá bom? Só tem que lembrar que quando tem um cubo fechado, nós temos 1000. Cada um dessa barra grande, nós temos 100. Cada barrinha dessa, nós temos 10 e cada cubinho equivale a 1. E vocês vão somar e vão colocar corretamente. É como se fosse uma decomposição. Na 2, vocês vão escrever o nome desses números por extenso. Vocês vão colocar 1896, aí vocês vão colocar o nome dele escrito direitinho na frente. Depois vocês vão colocar 1966 e o nome deles escrito direitinho na frente. Agora, nós vamos dar continuidade às nossas atividades na página 132. O Teatro Amazonas, citado anteriormente, tem capacidade para 701 pessoas. Em um final de semana, foram apresentadas 2 sessões de uma peça de teatro, com lotação máxima, ou seja, 1.402 pessoas estiveram presentes nesse teatro no final de semana. Observe o número 1402 representado no quadro de odds e no ábaco. Então, na unidade eu tenho 2, dezena eu tenho 0, centena 4, unidade de milhar 1. E aqui representei no ábaco. 3. Decomponha e escreva por extenso o número representado no ábaco e no quadro de ordens. Então, como vocês vão fazer? Vocês vão colocar esse número aqui e vocês vão decompor. Então, a unidade de milhar equivale a 1000, aí vocês vão colocar 1000 mais a centena, eu tenho 4 que representa 400. Vou colocar o 400, dezena vai ser 0, mais a unidade. Colocou o número, decompôs, vocês vão escrever o nome por extenso, 1402. Atividades. Número 1. Ligue cada aba com a ficha com o número correspondente. Vai ser fácil, tá? É só vocês olharem a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar e ver qual número que corresponde, vocês vão ligar. Na página 133, vocês vão utilizar essas fichas abaixo e, sem repeti-las em o mesmo número, vocês vão escrever o maior número possível, o menor número possível, todos os números que estão entre 1.500 e 1.200. Como assim, tia? Então, vocês têm os algarismos 1, 9, 8 e 2. Vocês vão pensar qual o maior número possível que vocês vão poder escrever com esses 4 algarismos. Só que não vai poder repetir, tá? Vocês vão usar apenas uma vez em cada resposta. Então, no caso, se eu pegasse, o 9, o 8, o 2 e o 1, eu teria o número 9.821. Aí eu vou pensar qual é o menor número possível. E depois eu vou formar com esses 4 algarismos todos os números que estão entre 1.500 e 2.000. São 4 números que vocês vão achar aqui, tá bom? Número 3. Complete a quantidade representada pelas figuras em cada item, complete com o que falta. Então, como vocês sabem, cada um desse equivale a 1.000. Cada um desse aqui, 100. Cada um desse daqui equivale a 10. E as unidades. Então, vocês vão somar e ver qual o número que vai formar. Lembrando que nós estamos trabalhando com números maiores do que 1.000. Na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos para a página 134. Número 4. Observe os números representados na reta numérica. Então, eu tenho o número 3.700, 4.800, 6.500, 7.200, 8.250, 9.500, 9.999. Letra A.
qual é o maior número indicado nessa reta numérica. Vocês vão ver qual é o maior número e vão escrever aqui para mim. Depois, qual o menor número? Aí vocês vão colocar aqui para a tia. Depois que vocês colocarem os dois números, eu quero que vocês escrevam o nome deles. Então, o maior vocês coloquem na linha de cima e escreve o nome dele do lado. O menor na linha de baixo, escrevam o número dele. Letra B. Escreva dois números que estejam entre 4.800 e 9.500. Então, eu tenho aqui a reta 4.800 e 9.500. Vocês vão escrever dois números que estejam. Vocês vão escolher um desses, ou melhor, dois desses três números e escrever aqui na linha. Só colocar o número, não precisa escrever por extenso, tá bom? Número 5. Escreva a regra de cada sequência e complete com os números que estão faltando. Então, aqui vai ser de 2 em 2. Vocês vão completar até chegar no último quadrado. Então, aqui vocês vão escrever a regrinha, né? Foi adicionado 2 unidades. Depois aqui vai ser de 5 em 5. Aí vocês vão colocar a regrinha também que vocês utilizaram. E embaixo vai ser de 10 em 10 e vão escrever a regrinha. Sempre tem que escrever a regrinha, tá? Você tem que colocar quanto vocês adicionaram a mais até completar o final. E na página 135, para a gente finalizar a matéria de matemática, vocês vão indicar a quantidade em reais representada em cada quadro. Depois, ligue os quadros que apresentam quantias iguais. Então, vocês vão ver. Eu tenho aqui, deixa eu te dar uma diminuída para vocês verem a página. Então, a página é essa. Vocês vão primeiro somar a quantia. Quem ainda não souber contar dinheiro pode estar pedindo ajuda aos pais. Não é difícil, tá bom? Cada notinha dessa azul, deixa eu te dar um zoom para vocês verem melhor. Cada notinha dessa azul equivale a 100. Essa notinha aqui equivale a 10, já tá até o valorzinho dela, né? Essa outra, 50, essa 20. Então, vocês vão olhar, vão somar e ver quantos em reais tem. Depois que vocês acharem, vocês vão ligar do lado direito ao lado esquerdo que tem a mesma quantia. Tá bom, turma? Então, por hoje, nossa apostila foi em matéria de matemática. Agora, no próximo vídeo, a tia vai fazer uma explicação sobre o conteúdo de reforço de português, que tá facinho, não tá difícil, tá bom? Então, vamos lá para nossa atividade de reforço.